Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para dar uma aula explicativa, uma aula aprofundada sobre o assunto ato composto versus ato complexo. No nosso curso regular, nós abordamos esse assunto, não é isso? E esse aqui é um assunto onde não há um consenso entre as bancas de concurso. Porque tem banca que pensa que ato composto é uma situação e outra que ato complexo é outra situação, né? Então vamos lá, aula bastante específica, assim que você fica bastante competitivo. Professor, como é que começou a origem dessa aula? A origem dessa aula iniciou lá no concurso, tá, do Detran de São Paulo. O professor recebeu esse e-mail aqui, da Michele Nunes, né? Ela é de Campinas. Vou ler para vocês aí. Olha só, presta atenção aqui. Boa noite, professor. Estou fazendo um cursinho para o Detran de São Paulo. Resolvi fazer esse concurso e fui à procura de apostilas, achando que conseguiria estudar sozinha. Quando vi o tamanho do conteúdo, achei melhor fazer um cursinho. E graças a Deus encontrei o LAC. Pois está sendo sensacional esse curso. Com certeza está agregando muitos conhecimentos. As aulas e os professores são excelentes. Parabéns pelo trabalho. Eu espero passar nessa prova, mas caso não passe, será porque não consegui fixar todo o conteúdo, porque com certeza não será por falha nas aulas. Estou seguindo as metas na medida do possível, pois tenho um bebê pequeno e não posso ficar tanto tempo estudando, principalmente nos fins de semana. Entendo, Michele. Gostaria de ter pelo menos uma semana antes para a revisão geral. Segundo o seu cronograma, teremos mais tempo para a revisão ou há aulas previstas na última semana? Também seria interessante ter um simulado baseado na banca VUNESP. Seria possível vocês elaborarem uma prova segundo o edital da VUNESP para o Detran para praticarmos? Ok? Então ela fez aqui um monte de perguntas, não é isso? Nós respondemos para ela lá no Personal Coach, mas aí vem a pergunta dos atos. Hoje estava assistindo a aula de atos administrativos e gostaria de perguntar uma coisa. Você comentou que há divergências de entendimento entre as bancas sobre classificação da vontade dos atos para os atos complexos e atos compostos. Em relação à banca da VUNESP, qual você acha que seria a resposta para essas questões apresentadas nas aulas, concordando com o CESP ou concordando com a FCC? Agradeço desde já, Michele. Primeira coisa, Michele, muito obrigado pelo seu e-mail, tá certo? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado aí por você contribuir com a aula, né? E todas essas perguntas nós respondemos no Personal Coach da semana passada, gente. Ó, Michele, é o seguinte, o que eu vou falar para você? Eu li isso no Personal Coach, tá? No Detran, e falei o seguinte, que eu não tinha no meu banco de questões sobre esse assunto. E eu pedi para que os alunos procurassem e nos encaminhassem. Não é isso? Rapaz do céu, recebi dezenas de e-mails. Tá? Então eu separei 2, 3 e-mails para vocês, que falam onde vocês vão ter agora a base fundamental sobre o ato composto e o ato complexo. Ok? Vem comigo. Para você que não sabe o que é isso, eu vou apresentar a aula. Tá? Então esse aqui é um assunto lá de atos administrativos. E lá no assunto tem um subtema, um subassunto chamado quanto à formação de vontade dos atos. Essa formação de vontade dos atos, ele pode ser um ato simples, ele pode ser um ato composto ou pode ser um ato complexo. E pode ter absoluta certeza que o examinador vai querer saber exatamente essas coisas de você. Se você sabe qual que é a formação de um ato simples, de um ato complexo ou de um ato composto. Não é isso?
E lá na aula, claro que isso aqui não é aula, isso aqui é só um reforço pedagógico para a gente saber o posicionamento da VUNESP em relação a ato composto e ato complexo, assim que é o LAC concurso, cara, que aqui é uma escola de concurseiro, você fica competitivo, é assim, nesses detalhes. Vamos na teoria primeiro. O que é um ato simples? Né? É aquele cuja manifestação de vontade decorre de um único órgão da administração, seja singular ou colegiado. Ou seja, a sua formação de vontade depende de somente um agente ou um acórdão. Professor, a decisão, professor, do Tribunal de Contas, um acórdão, colegiado, um ato simples. Professor, a decisão de um secretário de Estado, de um ministro, de um presidente, é o quê? É um ato singular, porque há uma única vontade. O nome diz, quanto à formação de vontade. Então você tem uma vontade, vai ser o ato chamado ato simples. Tá certo? É claro que você vai ter uma principal e uma acessória. Essa acessória, ela vai ser o quê? Um ato composto. E quando você tem a necessidade de duas ou mais vontades, você vai ter um ato complexo. Professor, tudo bem, mas eu não vi essa teoria, ok? Eu adiantei um pouquinho. Eu gosto de adiantar esse conteúdo porque o aluno vai ficando, ele vai fixando. O professor tem que ter a sabedoria de adiantar o conteúdo, passar o conteúdo, voltar, para ele ter uma visão espacial, uma visão sistêmica do assunto. Então, um ato simples são todos aqueles atos administrativos que decorrem de uma única pessoa. Professor, por isso que é simples? Bingo, exatamente. Comigo. Exemplos. Exoneração de um servidor. Quem exonera o governador. Decisão de um processo administrativo de consulta. Acórdão administrativo de um conselho ou certo. Ok, ato simples. Professor, eu aprendi legal esse ato simples, mas infelizmente o ato simples não é muito cobrado na prova. O cara cobra o ato composto e o ato complexo. Ato composto. A vontade é uma só. Só que ele passa pela mão de outro, que é um acessório, secundário. Ato composto é aquele que haverá a manifestação de dois ou mais órgãos da administração. Olha só. Há a manifestação de dois ou mais órgãos. No ato simples, há uma só manifestação e uma só vontade. Aqui não. Haverá de duas ou mais órgãos da administração. Só que, nesse caso, olha só, a vontade de um órgão será meramente acessório em relação ao outro, que, por sua vez, deliberará a respeito do conteúdo do ato. Então, no ato simples, há uma manifestação e uma vontade. No ato composto, duas manifestações e uma só vontade. A outra manifestação, ela é chamada o quê? De meramente acessória, secundária. Professor, eu quero exemplos. Por exemplo, um parecer recomendativo. O cara, né, ele precisa para tomar uma decisão de um parecer. E o parecer, ele vai fazer parte da formação do ato, só que ele é recomendativo, ele é acessório. A vontade é o de uma só pessoa. Então, isso é o ato composto. De novo, ato simples. Uma vontade e uma manifestação. Ato composto. Duas manifestações de vontade e uma vontade. Professor, e o ato complexo? Olha, para o bom entendedor, meia palavra basta. Então ele já sabe que serão duas manifestações e duas vontades. Se um não quer, não sai o ato. Duas vontades. Tá certo? Duas vontades.
Tá? Então, tem duas manifestações de duas vontades. Isso é um ato complexo. É aquele em que se origina da conjunção de vontades de dois ou mais órgãos da administração, cuja vontade se funde para se transformar em um único ato. Professor, eu quero exemplos. Está aqui. Validação de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, o que mais cai. Como assim, professor? Validação de aposentadoria pelo Tribunal de Contas. O Poder Executivo aposenta o sujeito. Os atos de aposentadoria são registrados lá no Tribunal de Contas. Então, se não há esse registro lá, não há essa manifestação de vontade, caça a aposentadoria do cara. Que aí vai se fundir e tornar um ato jurídico perfeito. Concessão de determinados regimes especiais de tributação. Como assim, professor? Isso lá no CONFAS, que eu trabalhei na área fiscal, todos os secretários de Fazenda reunidos, se um dos sujeitos não quiser tal regime especial de tributação, tranca a pauta, não vai ser para nenhum. Porque de uma vontade ou mais. Pronto. Teoricamente, muito simples de ser aproveitado. Muito simples, não é isso? Entendi, professor? Ok, também entendi. Só que agora vamos para a prática. Como que as bancas examinadoras tratam esse assunto? Cefaz, CESP Mato Grosso 2004, né? Inclusive, bater uma real para vocês. Olha como você é concurseiro profissional. Se eu bater uma real para você que nesse concurso aqui eu fui o presidente da comissão organizadora, você vai por fé, cara. Papo sério, professor, sim, eu fui o presidente da comissão organizadora desse concurso. Como eu falei para vocês, na minha vida de concurseiro profissional, só falta uma coisa, fazer questões de concurso, tá? O resto a gente já fez de tudo. Se a investidura de um diretor-geral da agência pelo governador do estado depender, por força da lei estadual que a criou, da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, esse ato de investidura classifica-se quanto à formação de vontade como um ato composto. Professor, eu não estou entendendo, não está entendendo, então eu vou indicar para vocês. Então esse cara aqui, ó, aliás, eu vou escrever diferente. Esse cara aqui, ó, é o Gov. Tá certo? Olha só. Esse cara aqui é o Gov. Tá? O Gov indica vamos colocar aqui, ó, J, José, para ocupar o cargo em uma agência. Uma agência reguladora. Só que na lei estadual fala que esse cara aqui, o J, que é o José, para passar isso aqui, ele tem que ser sabatinado pela Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa, ela vai ter duas posições. Ou ela aprova o cara, ou ela não aprova. Não é isso? Então ele vai para a aprovação. Aprovou, o governador nomeia J. Eu pergunto, há duas manifestações de vontade na formação desse ato de nomeação de J? Sim ou não? Sim. Quais são as pessoas que estão manifestando? O Gov e a Assembleia. Professor, há duas vontades? Sim. O governador que indicou e a Assembleia que aprovou. Ou seja, isso aqui trata-se de um ato não composto. Isso aqui trata-se de um ato complexo. Logo, a resposta está errada. Ok? Ok, bacana. Concorda com o gabarito, professor? Concordo. Claro que eu concordo, né? Ok. Aí,
você se depara com essa questão aqui, ó, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2011. O conteúdo é o mesmo. Vamos fazer essa questão? Então você tem que entender, cara, jurisprudência de prova ainda, de banca. Levando-se em conta a classificação dos atos administrativos quanto à intervenção da vontade administrativa, é correta a afirmação de que a nomeação do presidente do Banco Central do Brasil, que, segundo a Constituição Federal, exige aprovação prévia do Senado, é um ato administrativo. Mesma coisa, o presidente vai indicar o sujeito para ocupar o cargo de presidente, só que na Constituição Federal, não é nem uma lei, na Constituição, fala o seguinte, que esse cara tem que ser sabatinado pelo Senado, e o Senado tem que aprovar ou não o sujeito. Isso é o quê? Isso é um ato complexo. No gabarito original da banca, tinha marcado letra C. Só que aí, né? Aliás, letra D, um ato complexo, né? Só que houve uma retificação e essa banca entendeu que esse cara é um ato composto. O fundamento foi lá no Marcelo Alexandrino, que o Marcelo Alexandrino acha isso. Então tá aí. Tem que saber posição. Professor, e como que chega a outras posições? Vamos pegar aqui, ó, TRF, segunda região, FCC 2012. Sobre o tema classificação dos atos administrativos, apesar de serem todos resultantes da manifestação unilateral de vontade da administração pública, o denominado ato administrativo composto difere dos demais, por ser, cara, composto duas manifestações, uma vontade e outra acessória. No complexo, duas manifestações, duas vontades se juntam e formam a formação de um ato só. Olha só, FCC, letra A. O que necessita? Então ele quer o seguinte, ato administrativo composto. O que necessita para a sua formação da manifestação de vontade? De dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades para gerar efeitos? Não. Isso é o quê? Isso é do ato complexo. Logo, a alternativa A está errada. Alternativa B. Ato composto, aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove. Olha só, professor. Composto, aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a edição ou a produção de seus efeitos depende de outro ato que aprove. É o mesmo caso das questões anteriores, só que para a banca da FCC, esse cara aqui é um ato composto. Tá certo? Então, vamos lá. Banca do CESP. Esse assunto é tratado como um ato complexo. Você que faz concurso para a banca da FCC, esse assunto é tratado como um ato composto. E para a banca lá, Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também é um ato composto. Professor, então concurseiro tem... rapaz, concurso é bruto, cara, o cara tem que entender. Vamos mais, porque eu não respondi ainda a resposta da Michele. C. O ato que decorre da manifestação de vontade de apenas um órgão, unipessoal ou colegiado, não dependendo da manifestação do outro órgão para produzir efeitos. É um ato simples. Já achamos as respostas. B. D. O que tem a sua origem na manifestação de vontade
de pelo menos 2 órgãos, para produzir seus efeitos, deve ter aprovação por outro órgão hierarquicamente superior. Isso aqui é o conceito da FCC de um ato complexo. Tem que fixar, tem que saber. Letra E. Originário da manifestação da vontade de pelo menos 2 autoridades superiores. Opa, aqui vou pagar esse cara aqui, ó. Tá um errinho de português, ó. Pelo menos, né? Vamos salvar. O professor gosta de arrumar as coisas na hora, né? Originário da manifestação de vontade de pelo menos 2 autoridades superiores da administração pública, mas seus efeitos ficam condicionados à aprovação por decreto de execução regulamentar. Também ele fez uma confusão danada aí, alternativa super errada. Aí, eu fiz o chamado, então o cara assistiu essa aula, a Michele, e falou, professor, e a posição da banca VUNESP, qual que é? Nós vimos aqui entendimentos diferentes de bancas grandes, cara. Hoje, quem mais faz concurso público no Brasil é o CESP, claro, e a FCC. Então, você tem que saber, cara, quando chegar um negócio desse aí, você tem que saber como é que pensa a banca, cara, senão você não fica competitivo, meu. Aí, o Romeu, lá de São Paulo, mandou, olá, professor, aqui está a pergunta acerca do assunto abordado pela VUNESP. Mandou para nós, olha aqui, ó, concurso Tabelião, Mato Grosso do Sul, né? Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa compatível com a ordem jurídica. Vamos lá. Letra A, né? Oh, meu Deus do céu. Letra A. Os atos administrativos gerais admitem impugnação por meio de recursos administrativos? Gente, os atos administrativos, eles podem sair do mundo jurídico ou pela revogação ou pela anulação. Então, está errada a letra A. Letra B. A revogação de um ato administrativo individual é incondicionado? Gente, não. A revogação de um ato correta. A revogação que é pela própria autoridade que emitiu o ato, ele pode revogar, retirar do mundo jurídico. Tá certo? A revogação de um ato administrativo é individual e incondicional. Correta, perfeita. Então já temos a resposta correta, mas nesse exercício aqui nós queremos a letra C, para entender como que pensa a VUNESP sobre a questão de atos compostos e atos complexos. Os atos complexos não se compõem de vontades autônomas, embora múltipla. Olha aí, não se compõe. Então, a banca entende o que ela é, sim, a vontade de vontades autônomas, embora múltiplas. Fechou? Tá certo? Vamos lá, vamos para outra aí. Outra questão, presta atenção aqui, ó. Juiz de Direito Substituto, tá certo? Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP. O ato administrativo que resulta da vontade única, ó, de um órgão, mas depende da verificação por parte do outro para se tornar exequível. Olha aí a questão. Denomina-se ato administrativo. Rapaz, se fosse pela banca do CESP, você marcava a letra A. Se fosse da banca da Fundação Ministério Público do Rio Grande do Sul ou FCC, você marcaria composto. E agora, professor? Nós já vimos aí que tem entendimentos diferenciados. Só que a banca do VUNESP entende que esse cara é um ato composto. Então, Michele, está aqui para você. Então, nessa situação aqui, você vai marcar composto. Então, conclusão, a FCC, a Fundação Ministério Público, tá certo, do Rio Grande do Sul, e a VUNESP, pensam iguais. O CESP, diferente. Pronto. Tá aí, viu? Porque aqui no LAC Concurso você fica competitivo. Aí, rapaz. Isso aqui é coisa de concurseiro, meu. Vamos mais. Recebi dezenas de e-mails
E aqui, ó, Maria Lopes, ó, parabéns, brigadão, de Matão, São Paulo, né? Matão fica perto de Sorocaba, isso? É. Bom dia, professor, bom dia. Assisti o Personal Coach do Detran de São Paulo e vi que o senhor pediu se alguém tivesse alguma questão a respeito da classificação dos atos da banca VUNESP. Bom, encontrei apenas 2 questões referentes a esse tema no livro de questões da VUNESP, cujo autor é o Wender Garcia, da editora Foco, como segue. Ela mandou para a gente, né? Aqui está a questão, tá certo? Aqui está a questão. E essa questão aqui já veio com fundamento, melhor ainda. Tá? Nas questões anteriores, nós já sabemos como a VUNESP pensa. Pensa como a FCC e a Fundação Ministério Público. Agora aqui, ó, uma indústria farmacêutica, tá, pleiteou perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, a obtenção de patente de um produto farmacêutico. Após deferimento do pedido da concessão da patente, o procedimento foi encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para análise de eventuais riscos à saúde decorrentes da circulação do produto. Com a anuência da Anvisa, ocorreu a exigibilidade da patente. Nessa situação, o ato de concessão da patente é tipicamente um ato administrativo. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Há 2 manifestações de vontade. Não é isso? Olha só, nesse caso aqui, seguindo a regra anterior, que nós lemos, né? Esse cara aqui tem que ser o quê? Composto. Não é isso? E olha aí, mais uma questão reforçando o posicionamento da VUNESP, que entende que é um ato composto. Se fosse a mesma questão no CESP, o CESP ia mandar complexo. Aí, complexo, uma vez que foi necessária a integração de 2 autoridades para sua emissão. E o cara colocou a letra A, né, para você marcar complexo aqui, ó. B, composto, visto que, embora tenha sido expedido pelo INPE, foi condicionada à anuência da Avisa. Pronto, está aí. Então aí, letra B de bola. E ele trouxe a resposta lá do livro, né? Segundo a Maria Silva de Pietro, enquanto num ato complexo funde-se as vontades para praticar um ato só, no ato composto praticam-se 2 atos, um principal e um acessório. Esse último pode ser pressuposto ou complementar daquele. Evidente, INPE e Anvisa são órgãos distintos. O primeiro, ao conceder o pedido de patente, manifestou sua vontade absolutamente autônoma e com finalidade diversa da saúde pública decorrente da circulação do produto farmacêutico. O ato de concessão é, atenção, segundo lá, portanto, composto e não complexo, que é aquele que decorre da manifestação de 2 ou mais órgãos que expressam vontades homogêneas com identidade de conteúdo e fins. No caso, a manifestação da Anvisa não teve o mesmo conteúdo do anunciado da INPE. Logo, não se pode aventar de um ato complexo. A alternativa correta é a letra B. Mais uma. Caracteriza ato complexo. A. Veto do Poder Legislativo ao projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Veto pelo Poder Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Não, isso aqui é um ato o quê? Simples, unipessoal. Aprovação de um tratado internacional. Gente, para um tratado internacional ser vigorado, o presidente tem que assinar, tá certo? Olha só. E tem que ter também a emissão de um decreto legislativo. Esse decreto legislativo, claro, vai ser pela legislativa. Com isso, você forma-se um só ato. Então, essa letra B aqui
é um ato complexo, então nós já chegamos na alternativa correta, né? Mas vamos ler mais aqui, tá? Olha aí. Vamos lá. A decisão da autoridade competente para dispensar o servidor, unipessoal. Acordo do Tribunal de Contas da União, pessoal. Então, aqui nesse caso aqui, não tem dúvidas, não é isso? Só tem aqui a letra B que pode ser possível dar um ato complexo, né? E teve a resposta, né? Considera-se ato complexo aquele que depende da soma de vontade de mais de um órgão ou sujeito. Tal conceituação tem por critério da composição da vontade. Assim, o veto do Executivo, enquanto análise de um projeto de lei aprovado pelo simples Poder Legislativo, é um ato unilateral ou simples, já que depende apenas da manifestação de vontade do chefe do Executivo. O mesmo se pode dizer em relação à decisão da autoridade competente para a dispensa de um servidor. Após o processo administrativo, a determinação da dispensa ou demissão do agente público dependerá da vontade da regra de uma só pessoa, exemplo, governador de Estado. Igual sentido, o acordo do Tribunal de Contas, cujos eleitos da decisão depende da manifestação do outro órgão. Realmente, a aprovação de um tratado internacional depende, em primeiro lugar, da vontade do Presidente da República, chefe do Poder Executivo, porém, ad referendo do Congresso Nacional 84. Ou seja, né, se você for levar no pé da letra, né, da letra aqui, esse cara aqui, o conceito dele de ad referendo, né, para mim, na minha opinião, também, segundo entendimentos anteriores, cabia o composto. Mas como na alternativa não tinha, existiam 3 opções de ato simples, somente de um ato complexo, então ficou com a alternativa do complexo. Vê-se aqui a necessidade de uma dupla manifestação, conjunção de vontades do Presidente da República e do Congresso Nacional. Está aí, tratos gabarito, ato complexo B. Bastante confusa essa questão aqui, né? Bastante confusa, mas deu para perceber claramente quando a banca da VUNESP coloca as 2 alternativas, composto e complexo, ele vigora a da teoria do composto. Tá certo, galera? Tá aí. Assim que você vai ficando competitivo. Cara, quero falar uma coisa para vocês. Essa semana que passava, nós temos aqui um programa de televisão, a gente faz parte de um grupo de comunicação, e eu fui dar uma entrevista na rádio, né? O Alisson, né, o nosso amigo lá da rádio lá, fui lá na rádio lá, demos uma entrevista lá, falar de concurso, um assunto que o pessoal sempre gosta, né? E aí, o que aconteceu, cara? Aí eu falei com o editor que foi comigo lá, falei assim, vamos fazer hoje um almoço diferente, né? Aí nós fomos num lugar muito tradicional aqui em Cuiabá. Aliás, acho que é o barzinho que vende salgados mais tradicional que existe aqui. Mais de 50 anos, chama-se Fabico. Falei, cara, vamos lá no Fabico fazer um lanche, era próximo da hora do almoço, né? E nosso almoço vira lá o lanche delicioso do Fabico, né? Que, ó, desde criança eu vou lá no Fabico, cara. Fui. Chegou lá, a gente comendo aqui, comendo acolá. E aí, esse senhor aqui, né? Esse nosso senhor, comeu um lanche lá, que isso aqui é o Fabico, né? Senhor aqui, chegou assim e falou assim, o senhor é o apresentador do programa Concurseiros? Eu falei, sim. E o cara começou a conversar comigo e eu percebia com ele que ele realmente, cara, assistia todos os meus programas. Ele falava das mensagens no final das aulas. E a mensagem que ele falou marcou muito, que eu vou encerrar essa aula de hoje. Isso aqui é uma satisfação, uma realização muito grande para a gente. Ele fala assim, gente, presta atenção, que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Papa Francisco. Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Pense nisso. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.